Salve Maria Santíssima, boa noite. Faz um tempinho que nós não fazemos a live sobre esse tema. E a gente vai continuar fazendo vídeos e áudios sobre esse tema, a engenharia da santidade. Um dos pontos que a gente tem que saber e recapitular, lembrar-nos, é sobre a nossa luta contra o mundo e contra o demônio. Mas hoje iremos falar sobre a luta contra a carne, baseado no que os santos nos ensinam e também baseado no livro Teologia de la Perfección Cristiana, da editora Bach. Então, um dos primeiros pontos é o seguinte: saber que a carne é um dos piores inimigos. Embora o demônio e o mundo se aliem à nossa carne para nos vencer, nos destruir, mas o pior inimigo, o mais interno, aqui usando uma hipérbole, o Maria vai falar 1000 vezes pior, né? E ele vai mostrar que a carne vai tendo dois pontos. O desejo pelo prazer, e esse desejo desordenado, não um prazer ordenado, mas um prazer desordenado. E também, e sabendo que é uma coisa insaciável, né? Um prazer cada vez mais desordenado e cada vez mais a pessoa vai sendo dominada pelo instinto, como se ela fosse apenas um mero animal. E também a questão de fugir dos sofrimentos. Então são duas armadilhas que a carne vai nos colocando. Os remédios contra a carne, né? Quais são as armas, os remédios que a gente pode utilizar para o nosso bem, para vencermos nessa luta contra as concupiscências da carne? Primeiro, um dos pontos é se mortificar nas coisas lícitas. Osés, o que é isso? Existem coisas que não é pecado nenhum fazer, nem venial, nem mortal, de forma alguma. Por exemplo, vou dormir um pouco mais, eu vou comprar tal alimento que eu gosto mais e comer de forma ordenada, eu vou ler um livro, assistir um filme, deitar mais um pouco, passear para um local, ir tomar um banho de piscina, ouvir tal música. São coisas lícitas, né? Mas à medida que nós vamos mortificando, dando morte, vencendo até vez ou outra, renunciando às coisas lícitas, ou seja, eu posso fazer algo, isso aqui não é pecado, mas mesmo assim, vez ou outra, ou então, melhor ainda, muitas vezes, eu vou deixar de fazer por amor a Deus. Não é porque seja pecado, porque não é essa coisa, são coisas lícitas. E eu vou deixando essas coisas lícitas para ir treinando, renunciar e ter mais força com as coisas ilícitas. Vai falar que é o São Clemente de Alexandria. Que um bem pronto fala assim: que bem pronto vão do que não está permitido aos que fazem tudo o que está permitido. Ou seja, uma pessoa que tudo que dá na telha, só porque não é pecado ela faz, quando uma coisa que for pecado estiver diante dela, ela está tão acostumada a fazer a vontade própria, mesmo em coisas lícitas, como ela está tão acostumada a fazer a própria vontade, quando aparecer uma coisa ilícita, São Clemente de Alexandria fala que a pessoa vai estar pronta para fazer logo aquilo que é ilícito, porque ela não aprendeu a renunciar às coisas lícitas, vez ou outra. Não que a gente vá renunciar sempre, porque isso seria desordenado. Um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Uma outra arma contra a carne são as afeições ao sofrimento, o amor à cruz. Nunca murmurar pelo sofrimento, nunca fugir. Buscar a penitência por amor a Deus. Ter um amor à meditação da paixão de Cristo. Até o
um autor, né, Enter Gilson, ele vai falar o seguinte, citando São Bernardo de Claraval, também outros santos, vai falar o seguinte, Enter Gilson. Vai falar que uma pessoa que diz assim, meditar na paixão de Cristo é algo muito doloroso. Aí ele vai dizer, muito mais doloroso, a pessoa não suporta meditar a paixão de Cristo. Se ela não suporta meditar a paixão de Cristo, porque é muito doloroso, menos ainda ela aguentará quando o Verbo de Deus vier em forma de juiz para julgá-la. A gente não pode ser fresquinho, aquela coisa, não, eu não quero falar da paixão de Cristo, eu não quero meditar, é muito horrível, é muito tristinho. Não, não pode ser assim. Temos que meditar no mistério da paixão, e isso vai nos curando da nossa insensibilidade, da nossa indiferença e do nosso amor desordenado aos prazeres. Um terceiro ponto, o combate da ociosidade. Porque muitas vezes nós estamos ocupados em nada fazer. Nós estamos trabalhando na oficina do encardido, na oficina do demônio. Quando nós ficamos maquinando, né, coisas ruins, quando nós ficamos mergulhando na nossa tristeza e não louvamos ao Senhor pelos momentos de dificuldade, de combate. Então a gente também vai gastando o nosso tempo com coisas ilícitas. O ocioso não é só aquele que não trabalha, não tem uma coisa para fazer. O ocioso é aquele que gasta também o seu tempo com coisas que não ajudam no processo de santificação. E quantas vezes existem pessoas que são preguiçosas para buscar a santidade, mas são muito ativas em buscar realizar os próprios prazeres. Isso é preocupante. Também o Rui Marinho vai apontar o que os outros autores que falam sobre a mística apontam. Seria a questão duas coisas que nós temos com vitais, né? A nutrição, o alimentar-se, o ingerir, beber água, alimentar de comida sólida, e também a questão da geração, a nutrição e a geração. Então o inimigo e também a carne vão se aproveitando. Nós temos a necessidade da comida, nós temos a necessidade, eu falo assim, como humanidade, nós fomos criados também, para aqueles que são chamados ao matrimônio, né? A fecundidade no sentido biológico mesmo. Mas o inimigo se aproveita, tanto o mundo como o demônio, como a carne, para desordenar coisas tão vitais e tão belas como o alimentar-se, o nutrir-se, e também a questão da vida íntima de um homem e de uma mulher unidos em santo matrimônio. O demônio tenta perverter isso e a nossa carne vai colaborando muitas vezes com essa ação do mal. Então, combater a ociosidade, certo? Um outro ponto é considerar a dignidade do cristão. O que seria isso? Você tem que saber o valor que você tem diante de Deus. São Bernardo de Claraval vai falar o seguinte: aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração, como fala a palavra. E São Bernardo de Claraval explica: nós somos o tesouro de Deus, e por isso o coração de Deus está em nós. Deus nos elevou, Ele se abaixou, a sua condescendência, a sua humildade, Ele veio até nós para nos elevar a ter uma vida profundamente feliz, participar da sua felicidade. Ele é o feliz, a nossa felicidade, né? Então devemos meditar nesse grande amor de Deus por nós, o valor a qual Ele imprimiu em nós, que é maior do que o universo inteiro, esse valor. Um outro ponto, que seria também o sexto ponto, né? Eu acabei pulando o quarto ponto, né? O quinto seria considerar a dignidade cristã que nós temos. E o outro seria o quarto ponto, né? Fugir das ocasiões perigosas. Porque muitas vezes nós nos achamos muito fortes, muito preparados.
Não, nesse pecado eu não caio mais. Eu não vou beber mais. Eu não vou mais usar roupas imorais. Eu não vou mais fofocar. Eu não vou mais cair na gula. Eu não vou mais isso. Mas nós somos fracos, meus irmãos. A gente não pode se aproximar do pecado. Esse foi o erro de Eva e o de Adão. O Senhor falou que não comesse do fruto da árvore e eles vão lá para perto da árvore. Eles não fugiram da ocasião, eles foram lá para a ocasião. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós vamos dando com toda a força ocasião e espaço para que o mundo e para que o demônio faça festa. O pecado está ali, eu vou atrás. Eu não fujo. Isso é burrice. Isso é loucura. São Felipe Neri falava, né? Que precisa se fazer um hospício para os loucos que não pensam na própria salvação. São loucos esses homens. Mais louco do que aqueles que têm uma loucura simplesmente mental, né? Vamos lá. O sexto ponto será considerar o castigo do pecado. Quando nós meditamos sobre o inferno, a gente se acorda. Quando a gente medita sobre as penas do purgatório, as penas do inferno, o inferno que é eterno, né? A gente se acorda e foge do pecado. Como vai falar um santo, se eu não me engano, São Bernardo de Claraval também, não lembro se é ele que fala assim, mas ele fala assim: quando contemplares o amor de Deus diante da tentação, e lembrando desse amor, você não conseguir vencer a tentação, contempla o brilho das chamas do inferno e se arrependerás. Forte, né? Quando diante de uma tentação, meditando sobre o amor de Deus, não te arrependeres e a tentação persistir, medita sobre as chamas do inferno e a tentação fugirá. Aliás, o demônio fugirá. Outra coisa que eu já falei, só que aqui a gente precisa acrescentar mais, é meditar a paixão de Cristo. É o sétimo ponto, né? Aqui no segundo ponto eu já falei de um pouquinho do sétimo. Mas o que é meditar na paixão de Cristo? É saber que aquela morte foi por mim. Cada gota de sangue foi por mim. É saber que Jesus, desde o primeiro instante da sua vida aqui neste mundo, pensava em você. Isso não é poesia, isso é real. Isso é verdade. Você não pode duvidar disso, isso é muito profundo. Então tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós não meditamos a paixão de Cristo. Se nós meditarmos na paixão de Cristo, nosso coração vai arder, vai queimar como um fogo. E o fogo das paixões desordenadas serão substituídos pelo fogo do amor de Deus. Ali na cruz havia um incêndio da Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para Abraão, para Isaac, lá no Antigo Testamento, nós vemos ali o filho que será oferecido, o pai que oferece, o lenho amarrado sobre o filho e o fogo que virá. Mas Isaac foi poupado. Mas o novo Isaac, o Isaac perfeito e santo, o próprio Cristo não foi poupado, porque havia um fogo ali. Não era um fogo físico, era o fogo que se chama Espírito Santo, uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ao meditar na paixão de Cristo, o Pentecostes acontece na nossa vida. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da condenação. Por isso, a paixão de Cristo é um grande derramamento do Espírito Santo. Repito, a paixão de Cristo em nossa vida é um grande derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, partilhem essa live, vão partilhando para mais pessoas. Então, se você está gostando, vá partilhando para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Oitavo ponto. A oração humilde e perseverante.
São João Crisóstomo vai falar que nós devemos ser como mendigos diante de Deus. Buscai e achareis. Primeiro procurais e achareis, né? Buscai e achareis. Bateis, será aberto. Pedis e recebereis. Aí ele fala, assim age o mendigo. Ele busca a casa e encontra. Ele bate e a porta do dono da casa se abre. E ele pede e espera-se que ele receba. Nós somos esses mendigos diante do Senhor e devemos buscá-lo, bater a porta. Ele fala em Apocalipse, se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele. Nós devemos bater a porta do coração de Deus e ouvir o Senhor batendo na porta do nosso coração. São duas batidas apaixonadas. Mas Deus se antecipa. Primeiro Ele bate na nossa porta. Então, uma oração humilde, rendida, confiante, suplicante e, sobretudo, perseverante. Às vezes a gente pede uma coisa um dia, uma semana, um mês e desanima. Peçamos 10 anos, 20, 30, o tanto de tempo que Deus nos der, vamos pedir, em especial, graças sobrenaturais, graças espirituais, mais do que simplesmente coisas materiais. E assim vamos vencendo a carne pela graça de Deus. O nono ponto para vencer a carne seria a devoção entranhada à Virgem Maria. O que é uma devoção entranhada? Não é uma devoção superficial, não é uma... É uma devoção deliciosa, doce, forte e entranhada na alma, que nos faz amar Nossa Senhora a ponto de sermos esses apóstolos dos últimos dias, que desejam, dentro do coração imaculado de Maria, sermos formados. Então, não é uma devoção superficial, vazia, uma modinha, não. É uma devoção profunda, um amor filial profundo. E o 10º ponto seria a frequência dos sacramentos. A confissão frequente. Claro que fazer todos aqueles quesitos, né? O exame de consciência, o bom propósito, pedir a Deus a graça de uma atrição, de um arrependimento profundo. Então, a confissão é muito necessária. Teve santos na história da igreja que se confessavam uma vez todo dia. Teve santos que se confessavam 2 vezes por dia. O Rui Marim fala que, aqui muito claro, né, no livro Teologia da Perfeição Cristã, que a confissão, além dos nossos pecados serem absolvidos, nós recebemos graças especiais para fortalecer a nossa alma contra os pecados futuros. Vamos ficar robustos, fortes contra o pecado. Então a confissão tem essa parte de absolvição, que é chamado essa parte negativa, no sentido de jogar para longe o pecado, né? De apagar o pecado, mas também tem a parte positiva, no sentido de que nos fortalece, nos enche de vigor espiritual, nos enche dessa fortaleza, desses dons, dessas armas para combater o bom combate. Então, nos confessarmos bem e com frequência. Aqui o Rui Marinho fala que, claro que hoje é difícil, né, a questão da confissão, mas você que tem oportunidade, tem um confessor próprio, um confessor onde você vai desnudando a sua alma. Aí fala aqui 2 ou 3 confissões por semana, olha aqui. Infelizmente hoje na nossa realidade de tempo, até mesmo da abertura do tempo dos sacerdotes é mais complexo, mas se for possível, claro que com a disposição de coração. Você não pode brincar com a confissão, seria um sacrilégio. Mas aqui, quanto mais tempo a gente passa sem a confissão, maior é a vitória do mal sobre a nossa vida. Então, quando você vê que está perdendo as forças, está quase caindo, não espere cair para confessar, não. Confesse antes, para ganhar mais forças contra o pecado. E a comunhão frequente, aonde a carne do Filho de Deus toca a nossa carne miserável. A carne imaculada, puríssima, do Verbo de Deus feito carne, toca a nossa miséria, toca o nosso ser e nos fortalece e nos purifica.
Então, é um pouquinho aqui, eu fiz um pequeno resumo sobre a nossa luta contra a carne. Essa é a engenharia da santidade. Nós precisamos combater esse ego, esse amor desordenado que nós temos para conosco. Por isso que a gente se fere tanto, porque nós nos achamos deuses muitas vezes. Por isso é difícil perdoar, porque nós achamos que só as pessoas nos machucam, nós não machucamos ninguém. Grande mentira, grande ilusão. Quantas vezes, sem percebermos, nós magoamos tantas pessoas? Então é preciso acordar, é preciso desse vigor espiritual. E esses 10 passos são passos seguros. Eu vou repetir os 10 passos, tá bom? Primeiro passo, que a gente tem que estar atento aqui. Vamos lá. Que o Rui Marinho vai nos falando, isso sem dúvida é muito real. Primeiro ponto seria mortificar as coisas lícitas, que eu já expliquei o que seria isso, né? Segundo ponto, você também dá um sentido ao seu sofrimento, ver o sentido do sofrimento, o amor à cruz. Terceiro ponto, combater a ociosidade. Uma vida preguiçosa, ou uma vida com ativismo exagerado, sem buscar as coisas santas. O quarto ponto é fugir das ocasiões perigosas, fugir das ocasiões que nos levarão ao pecado. O quinto ponto é considerar a nossa dignidade, o nosso valor como filho de Deus, como cristão. O sexto ponto é considerar o castigo do pecado, meditar sobre o inferno, sobre o purgatório e as penas que esperam aqueles que vivem no pecado, né? O sétimo ponto seria meditar sobre a paixão de Cristo, constantemente. O oitavo ponto é a oração humilde e perseverante. O nono ponto é uma devoção entranhada e bela à Virgem Maria. E o 10º ponto, uma frequência aos sacramentos, da confissão e da Santíssima Eucaristia. Salve Maria, uma ótima noite para vocês. Se gostaram, compartilhe esse vídeo em algumas páginas, com os outros amigos. Não custa nada compartilhar, então vai aí e compartilha, vamos evangelizar.